Nos está para este ano proposto nós pensarmos em discipulado, em sermos discípulo e sermos também discipuladores, anunciando o Evangelho de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Será a temática deste ano. O reverendo Levi já fez aqui uma introdução sobre o assunto, sobre como caminharemos. Nós já conversamos, já ouvimos bastante sobre discipulado, e nesta manhã eu convido você a pensar mais um pouquinho sobre este tema, este assunto, pensando com o título da mensagem desta manhã, o desafio do discipulado. Jesus não iniciou o seu ministério depois de chamar discípulos. O seu ministério, ele é desde a eternidade, e ele estava cumprindo a vontade do Pai. Após ser batizado por João Batista, então ele inicia o seu ministério, conhecido como ministério popular, e então ele convoca 12 homens simples, homens que não foram considerados bons ou que não foram considerados eruditos pela sociedade, pelo contrário, eram bem fraquinhos, eram homens limitados aos olhos humanos, assim como eu e você, mas também com um potencial enorme para servir ao Senhor pelo poder do Espírito Santo, assim como eu e você. Jesus chamou pessoas simples para viver o extraordinário. Fazendo simples, Jesus transformou vidas através do discipulado. Jesus transformou pessoas porque ele caminhou com elas o 100% do seu tempo, vida na vida de discípulos de Jesus, e também nos ensinou a cuidar de pessoas. Pensando nisso, queridos, nessa breve introdução, eu convido você a abrir sua Bíblia junto comigo no Evangelho escrito por Marcos, no capítulo 6. Nós faremos a leitura do versículo 1 até o versículo 6. Evangelho escrito por Marcos, ou melhor, pelo evangelista Marcos, capítulo 6. Nós leremos do versículo 1 até o versículo 6. A palavra do Senhor nos diz assim: Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo, se maravilhavam, dizendo: de onde vêm estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhe as mãos. Admirou-se da incredulidade deles, contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Vamos orar mais uma vez? Santo eterno, poderoso Senhor, nós pedimos a Deus e clamamos a sua misericórdia sobre nós mais uma vez. Fala conosco, Senhor, através desta porção da sua palavra, que o teu Espírito Santo possa quebrantar o nosso coração, renovar a nossa mente, e assim, ó Deus, saímos daqui cheios do teu Espírito Santo, para sermos e fazermos discípulos do Senhor. Tem misericórdia de mim, Senhor, para que eu possa também pregar a tua palavra como convém, de acordo com a sua vontade e não de acordo com a minha. E é em nome de Jesus que nós oramos ao Senhor. Amém. Queridos, nós então estamos aqui vendo o ministério conhecido como o Ministério Popular de Jesus, onde ele saiu com os seus discípulos, e as pessoas então começaram a ver os seus prodígios, os seus milagres, começaram a ouvir os seus ensinamentos, e então, de fato, o seu ministério terreno está acontecendo de maneira popular. Marcos está relatando o início desta caminhada de Jesus, e perceba que é com os seus discípulos. Jesus já havia os chamado, eles já estavam caminhando com Jesus. Jesus está saindo de Cafarnaum e se direcionando para Nazaré, que é a cidade de onde ele veio. E nesse tempo, a cidade de Nazaré era uma cidade com pouca significância. Era uma cidade de camponeses, uma cidade sem tradição, uma cidade considerada miserável, mas ainda assim ela possuía uma sinagoga, o que nos remete, o que nos ensina que naquele lugar a religiosidade, ela era expressiva. Era uma cidade não muito grande, em torno de 300 a 600 pessoas. Era considerado um vilarejo,
Hoje essa cidade conta em torno de 65 mil a 80 mil pessoas, e não reflete mais os dias de Jesus. Mas era uma cidade rural, com pessoas limitadas, com limitações inerentes à sua condição social, também juntamente com a sua religiosidade morta em seus ritos de lei. E se você perceber, é um ambiente muito parecido com os nossos dias, com a nossa cidade, não é diferente. Pessoas que estão vivendo para si, pessoas que estão presas em si mesmas, apenas cumprindo um rito de leis e não vivendo para a glória de Deus, não temendo ao Senhor, não vivendo pela graça do Senhor. E o desafio do discipulado de Jesus passou por esta cidade, passou por um lugar que não era bem visto pela sociedade. Até mesmo Jesus, quando era anunciado como Jesus de Nazaré, foi indagado: mas acaso pode vir coisa boa de Nazaré? Para nós lembrarmos que aquele lugar não era de nenhum modo precioso para as pessoas, mas era precioso para o Senhor. O seu filho nasceu naquele lugar, e ele envia novamente Jesus para aquela cidade, para ele pregar o evangelho para os seus. O desafio do discipulado, em primeiro lugar, Jesus discipula os seus, Jesus retorna para a sua cidade natal. Independentemente de seria aceito ou não, Jesus insiste no discipulado com os nazarenos. Intencionalmente ele chega naquela cidade e a sua estratégia é chegar na sinagoga e ensinar na sinagoga. Estratégia essa depois também utilizada por Paulo. Quando nós lemos no livro de Atos, ano passado aqui, o retrasado, muitos textos, nós vemos a iniciativa de Paulo chegando na cidade, procurando a sinagoga para pregar o evangelho. Jesus já havia feito isso. O programa costumeiro de um culto judaico permitia que qualquer israelita pudesse, com a permissão do presidente da sinagoga, fazer a exposição livre de um texto bíblico à sua escolha. E assim Jesus o fez. Enquanto, porém, em Cafarnaum, nenhuma sinagoga mais abriu as portas para Jesus, aqui nós vemos Jesus chegando em Nazaré e tendo portas abertas para ele pregar o evangelho para aquela cidade. E algo muito interessante acontece naquele ambiente que Jesus estava. Pessoas ficam maravilhadas com o conhecimento de Jesus, mas também a incredulidade fica latente naquele lugar. A princípio, ninguém conseguiu fugir dessa impressão verdadeira da grandeza de Jesus. E eles exclamam isso: que conhecimento esse homem tem, que diferente ele é. Como que pode alguém dizer coisas tão maravilhosas? Que sabedoria é esta que foi dada para ele? Que maravilhas que ele tem nas mãos. Percebam, queridos, que aqueles homens estavam ali maravilhados com o que Jesus estava apresentando, ouvindo talvez até com grande atenção, ensinamentos tão preciosos. E então, na sequência, nós vemos a incredulidade, a falta de fé, a dificuldade com que o Jesus foi recebido. E percebam, queridos, que não é diferente dos nossos dias. Com toda certeza, quando nós chegamos para os nossos, nós também talvez provemos da mesma coisa. Quando nós tentamos discipular aqueles que são da nossa casa, talvez vão até falar isso: nossa, que sabedoria, que palavra boa que você tem, que bom para você. Ou até mesmo podem até duvidar se as pessoas que têm um testemunho de dificuldade no início da vida, na sua trajetória, então transformados pelo evangelho, voltam para a sua casa, voltam para os seus, possivelmente escutarão-se: nossa, muito legal o que você está falando, mas eu conheço você, hein? Eu sei quem você é. Você não é filha de fulano, filho de fulano? Ou a gente aprontava junto, hein? Agora você vai querer falar um negócio diferente para mim? Percebam, queridos, que Jesus está nos mostrando e está vivenciando e provando disso, sobre a dificuldade de pregar o evangelho para os seus. E percebam, queridos, que ele não se acanha, ele não fica com vergonha, ele não economiza, ele fala o que ele tinha de melhor para aquela cidade. Ele prega o evangelho, ele fala de si mesmo, ele anuncia o reino de uma maneira maravilhosa, que ninguém ali consegue sair e falar assim: eu não vou ouvir o que ele tem para falar, não. Eu conheço ele, olha lá, não é o filho do carpinteiro, não é ele que andava com José, ou até de maneira jocosa aqui nesse texto, nem associam ele a José, mas associam a Maria. E isso na tradição judaica já era uma afronta, porque normalmente você seria atrelado à profissão do seu pai, não pela condição da sua mãe. Percebam, queridos, que ele não foi bem aceito naquele meio, apesar de ouvirem a sua pregação. Mas ele não deixou de lado aquela cidade. Era algo muito importante para Jesus pregar
na sua cidade materna. Da mesma maneira que deve ser importante para nós pregarmos o Evangelho e discipularmos para aqueles que estão conosco desde o início. Na cidade que nós nascemos, no nosso meio social, nas pessoas que realmente conhecem a gente, naquela pessoa que se fala assim, Renato, e a pessoa fala assim, o Renato, eu sei quem ele é. Era bagunceiro, hein? Graças a Deus, Deus fez um milagre na vida dele lá, hein? Para esses que nós devemos pregar o Evangelho, para que pessoas possam perceber a grandiosidade do poder em nossas vidas, e então nós derramarmos nas vidas dos outros. Percebam, queridos, que Jesus olha com atenção para uma cidade que não tinha nenhuma importância, para uma cidade que não era nenhum centro político, para um lugar que não era nem mesmo bem visto. Você dizer que era de Nazaré não era algo meritoso, mas ainda assim era a vontade do Pai que os eleitos de Deus naquela cidade fossem encontrados por Jesus. E aqui nós vemos que eram bem poucos, porque a grande maioria o rejeitou. O versículo 2, as pessoas estão maravilhadas. De onde vêm estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? Como fazem maravilhas por suas mãos? Mais uma vez aqui nós percebemos o paralelo da crença e da descrença. De pessoas que estavam ali ouvindo, maravilhado que Jesus estava pregando, mas com dois sentimentos. Um dos discípulos de Jesus, com toda certeza, alegres, felizes de estar com o Mestre, ouvindo mais uma vez uma porção dos seus ensinamentos, provando de algo extraordinário. E também ali blasfemadores, pessoas que estavam ali até achando muito legal o que você falou, hein? Mas para mim não serve muito não, porque eu sei quem você é, eu sei a sua origem. Não vem querer dar uma de diferentão aqui, não. Percebam, queridos, que não vai ser algo diferente do que nós encontraremos quando nós pregamos o Evangelho para aqueles que nos conhecem. E olha só que paradoxo, Jesus santo, sem nenhum pecado, como nós lemos aqui em alguns textos nessa nossa liturgia, como nós cantamos aqui sobre a santidade do Senhor, e ainda assim Ele foi acusado. Quem dirá nós, miseráveis pecadores, não ouviremos também blasfêmias? Mas ainda assim o desafio é de nós irmos até os nossos, e pregar o Evangelho e impactar com o poder de Deus sobre aquilo que já impactou as nossas vidas, então nós anunciarmos naqueles que ainda não vivem da maneira como nós podemos viver. De um lado, incredulidade, coração perdido em si mesmo, perdidos em religiosidade, sufocado em tradição, e de outro lado, pessoas maravilhadas, ouvindo uma novidade, pessoas que estavam sufocadas na morte, sufocadas no temor da lei, não conseguiam aprovar e aproveitar da graça anunciada por Jesus. Hernandes Dias Lopes, comentando esse texto, ele diz que eles tinham a cabeça cheia de perguntas e o coração vazio de fé, porque eles não puderam explicá-lo, o rejeitaram. Queridos, quantas pessoas rejeitam a Deus porque não conhecem a Deus? Rejeitam o Evangelho porque não conhecem o verdadeiro Evangelho. Talvez ouviram falar de alguma maneira de Deus, de uma maneira muito simplória, de uma maneira muito terrena. Talvez ouviram sobre um Evangelho que é aquele que não é um verdadeiro Evangelho, que é aquele midiático, que é aquele de internet, que é aquele de canais televisivos, que estão lá para apenas ter lucro e não para pregar a palavra, e não para confrontar o pecado, não para trazer uma novidade de vida a partir de Jesus. Percebam, queridos, que aquela condição daqueles homens não é diferente da condição que nós encontramos hoje, quando nós nos dispomos a pregar o Evangelho, quando nós nos dispomos a ser discípulos de Jesus que discipulam pessoas. E também, além daquele todo esse contraste de aprovação e desaprovação, nós temos o maior contraste, que é Jesus, o humilde carpinteiro, o profeta sobrenatural, que estava ali sendo humilhado por ser homem, por ter a limitação do Cronos, por sentir fome e dor, por ser rejeitado, mas ele estava ali sendo intencional, com os de casa, olhando com amor para a cidade da profecia que nasceria o Messias. Percebam, queridos, que o olhar de Jesus é muito diferente do nosso olhar, muitas vezes. Ele olha diferente para as pessoas, e é o convite que ele faz para cada um de nós, olhar com diferença para as pessoas, mas não com uma diferença de exclusão, mas com aquela diferença de eles precisam saber, eles precisam ouvir, ainda que não queiram ouvir, mas eles precisam, ainda que eles não saibam disso, eles precisam. A urgência do discipulado, querido, se faz latente todos os dias.
Quando nós olhamos para Mateus 28, na nossa grande comissão, já ouvimos tantos textos, nós já lemos tantas vezes esse texto, nós já ouvimos tantas pregações, e nós percebemos aqui que Jesus não estava ensinando algo novo a partir de Mateus 28, quando ele estava subindo aos céus, mas ele estava apenas considerando e mantendo a mesma missão que ele teve desde o início, a intencionalidade de um discípulo, a intencionalidade de cumprir a vontade do Pai. Pregar o Evangelho dentro de casa, para os amigos íntimos, para os que naturalmente estão à nossa volta, para os que nos conhecem, para os que nos viram crescer, para aqueles que sabem quem somos, é uma urgência. A mesma urgência que Jesus teve naquele dia fatídico que ele passou por Nazaré, é o dia fatídico que nós temos todos os dias para pregar o Evangelho e ser intencionais com os que estão à nossa volta. Pregarmos o Evangelho para aqueles que são nossos, para aqueles que nos viram crescer, para aqueles que nos conhecem, e pagar o preço por isso. Ter a certeza que não seremos bem aceitos, muitas vezes, que seremos duvidados, que ouvirão e falarão assim, nossa, muito bom que você falou, hein? Mas serve para o fulano lá, olha só como a vida dele está ruim. Para mim está tudo muito bem, eu não preciso disso aí. Percebam, queridos, que a rejeição que nós sofremos é a mesma rejeição que Jesus suportou. O desafio do discipulado, em segundo lugar, Jesus recebe a resistência dos seus. O versículo 3 nos lembra, não é esse o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui dentre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. A palavra nos mostra o quão duro aquelas pessoas estavam sendo com Jesus. No primeiro momento, se maravilhando, nossa, que boa palavra que você tem, hein? Nossa, que legal ouvir você. Mas você não é aquela pessoa simples, você não é aquele que arrumava aqui as coisas para nós, não é você que manufaturava madeira todos os dias, que construíam coisas. Percebam, queridos, que Jesus estava num ambiente rural, então provavelmente ele fabricava carroça, consertava arados, ele entalhava bacia, colher, enxada, construía baú, banco, cadeira. Com toda certeza ele manufaturou muitas coisas para aquela cidade. Em algum momento, alguém precisou dos serviços de madeira e falou assim, não tem lá o José? Chama o José lá. Talvez, a Bíblia não diz, mas em algum momento, provavelmente, José nem foi, mandou Jesus para resolver o problema. E as pessoas o marcaram. E então, mesmo ouvindo coisas maravilhosas, a dureza do coração trouxe apenas acusações. Ouvindo algo precioso, palavras de vida, algo extraordinário, que era para ser celebrado, que era para ficar com o coração ardendo ali, para sair dali renovado, falar assim, sair pregando o Evangelho, como aquela mulher na beira do poço fez. Olha, ele não conseguiu guardar para ela, mesmo sendo separada de todo mundo, ela foi lá para a cidade e falou, vocês precisam ouvir algo maravilhoso que eu ouvi. Ele sabia tudo sobre mim, palavras maravilhosas. Nós não vemos isso acontecendo, nós vemos as pessoas rejeitando o nosso Salvador, comparando ele com um serviço braçal, e falando, não é esse aqui, que era aquele que arrumava coisas para nós? Marcos destaca esse modo quase brutal, que as pessoas trataram Jesus como o desafio de ser o carpinteiro da aldeia. E é interessante que ele poderia ter omitido essa informação. Marcos poderia ter escrito só a parte boa. Jesus chegou lá, pregou, ficaram maravilhados, e ponto, e foi para outro lugar. Mas não, ele mostra, porque a mesma dificuldade que nós temos todos os dias de pessoas rejeitando o Evangelho, nos rejeitando porque nós somos parecidos com Jesus, não querendo ouvir o que nós temos, não querendo chegar nem perto, porque já de início rejeitado. Mas você é aquele um? Não, isso daí não é para mim não. É muito legal até o que você fala, mas é lá para o teu povo lá, fica lá no teu gueto, fica lá com os seus. Isso aqui é até legal ouvir, mas não é para mim não. A rejeição de Jesus, queridos, é a mesma que nós sofremos todos os dias, quando nós nos dispomos a pregar o Evangelho. Quando nós chegamos para as pessoas que nos conhecem, que nos viram crescer, que caminharam conosco, que até tiveram a oportunidade de ver até o que há de mal no nosso coração, e é nessas pessoas que nós somos convidados a pregar o Evangelho, a caminharmos com ela, não somente uma vez, mas temos uma caminhada junto, e anunciar a salvação que tanto arde no nosso coração, ou que talvez um dia, se for muito triste, já ardeu e não arde mais. Queridos, nós somos lembrados que nós vamos ter
aflições mesmo. A oração sacerdotal de Jesus, no capítulo 17 de João, nos mostra e nos lembra que esse mundo é mau e que ninguém quer ouvir sobre Jesus. E que quando nós nos dispomos a discipular pessoas, a pregar o Evangelho, nós não seremos bem aceitos. Nós só seremos bem aceitos se nós estivermos moldados ao mundo. Percebam, queridos, que o próprio Cristo foi rejeitado. E talvez esse mesmo desafio que ele suportou, é o desafio que nos é proposto na manhã de hoje a suportar. A olhar com amor para os que são da nossa casa. A olhar com amor para aqueles que nos rejeitam. Olhar com amor para aqueles que vivem conosco todos os dias e que talvez nós não estamos nos importando com a miséria da vida dele. Olhar com amor, mesmo sabendo que nós vamos ser menosprezados, mesmo sabendo que nós talvez seremos humilhados, mesmo sabendo que as pessoas não vão querer receber este ensino. O menosprezo de Jesus fazia parte da humilhação neste mundo, mas também um ensino para cada um de nós. A humilhação de Jesus já inicia quando ele nasce e fica sujeito às limitações de um bebê. E aí o tempo passa e não melhora, apenas fica mais difícil, até culminar na cruz. E a mesma humilhação que os discípulos de Jesus suportam, ou deveriam suportar, que sofrem, ou deveriam sofrer. Percebam, queridos, que o desafio de falar do poder do Evangelho está sempre à nossa volta. É o mesmo tempo que Jesus viveu, é o nosso. O mesmo mandato de Deus para com Jesus é o mesmo mandato hoje. Nós pregarmos a salvação, ensinarmos Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Perceba que nesse texto Jesus foi reduzido apenas à profissão do Pai. A incredulidade, a dureza do coração ofuscou que naquele ambiente estava o próprio Deus. Isso nos ensina que talvez nós chegaremos com tanta vontade, com tão boa intenção, e ainda assim nós seremos rejeitados. Ainda assim, talvez os nossos familiares nos rejeitarão, os nossos amigos nos rejeitarão, mas significa que nós precisamos continuar firme, assim como Jesus fez. A incredulidade fechou portas para os milagres de Deus naquele lugar. Percebam que Jesus não fez grandes prodígios em Nazaré. O texto diz que foram bem poucos, inclusive, e Moody, comentando esse texto, diz que não quer dizer que ele tentasse curar alguém e descobrisse que era incapaz, mas que tão poucas pessoas tinham fé suficiente para vir a ele e buscar a cura. Percebam que Jesus não estava limitado naquele lugar. Ele foi rejeitado e percebeu a pequena fé daquele povo. E então ele deixou de fazer prodígios naquele lugar. Ele poderia ter impactado aquela cidade, mas ele assim não quis. Jesus continuava com a mesma capacidade de liberdade para fazer prodígios e milagres. Porém, queridos, aqui há algo muito triste e muito severo. Ele não estava jogando pérolas aos porcos. Ele sabia o coração das pessoas que estavam ao seu redor. E aí, então, ali não aconteceu muita coisa diferente. E algo que deve chamar sempre a nossa atenção quando isso acontece, porque nós aprendemos com os bons exemplos, mas aprendemos muito mais com os maus exemplos. É como está o nosso coração face ao poder de Jesus. Como eu tenho considerado Jesus na minha vida? Como alguém que diz boas palavras, mas que não impacta nem um pouquinho a minha vida? Ou eu tenho provado e buscado provar com intensidade, a buscar ao meu Deus, o meu Salvador, e provar com intensidade de bênçãos, de buscar grandes coisas no Senhor? Jesus estava nos ensinando naquele dia que a resistência pode muito bem se levantar dentro da nossa casa, porque eles nos viram crescer, porque aquelas pessoas nos conhecem de longa data, porque os corações estão endurecidos pela religiosidade, mas nós somos lembrados que nós somos ainda assim usados com o poder de Deus. Quando nós cremos em Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, o Espírito Santo está em nós. E tudo que nós fazemos não é pela nossa força, não é pela nossa vontade, mas é pela força e vontade e poder do Espírito Santo de Deus. Talvez nós possamos provar de grandes prodígios e milagres, talvez não. Jesus naquela cidade, ele não fez tantas coisas, mas o essencial ele fez. Ele anunciou o Evangelho.
ele discipulou pessoas, ele discipulou inclusive os seus discípulos naquele dia, está nos ensinando e nos discipulando hoje à luz da sua palavra. O desafio do discipulado, em terceiro lugar, Jesus continua discipulando. O versículo 6 nos diz: admirou-se da incredulidade deles, contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Percebam, queridos, que Jesus não parou por ali. Não foi aquele não que já fez com que ele duvidasse do seu ministério, que ele achasse, não, se ninguém ouviu aqui, então é sinal que eu não preciso falar mais para ninguém, eu já sei quem eu sou, então eu vou direto lá para a cruz e está bom assim. Percebam, queridos, que Jesus, ele continua na missão que o Pai lhe deu. Ele continua anunciando e transformando vidas, e ainda que ele não tenha feito muitos prodígios e milagres naquela cidade, algum prodígio e milagre aconteceu, algumas curas aconteceram. E algo interessante no ministério de Jesus é que ele não estava preocupado com o não. Ele não estava preocupado se as pessoas o receberiam bem ou não. Ele não estava preocupado se ele seria bem falado ou não. Ou melhor, nos dias de hoje, ele não estaria preocupado se seria cancelado ou não. A preocupação era cumprir a vontade do Pai. A grande preocupação de Jesus era com as suas ovelhas. A grande preocupação de Jesus era aqueles a quem o Pai lhe deu. E quantas vezes nas nossas ações nós não conseguimos avançar muito? Quantas vezes nós não conseguimos discipular alguém porque nós temos o medo do não? Quantas vezes nós não conseguimos pregar o Evangelho para alguém porque nós temos o medo da rejeição? Quantas vezes nós temos o medo de ser ignorado, de deixado de lado, de ser humilhado? Percebam, queridos, que o ministério de Jesus não era movido pelos outros, ele era movido pela vontade do Pai. Da mesma maneira que nós não somos discípulos de Jesus a partir dos outros, mas a partir do chamado de Jesus para sermos os seus discípulos e da sua convocação para irmos até os confins da terra, mas começando dentro de casa. Ele começa falando para os seus discípulos que era a partir de Jerusalém até os confins da terra. Era começando em casa, começando em sua cidade, começando por aqueles que te conhecem verdadeiramente e então até aos confins daquelas pessoas que nunca te viram. Percebam que algo maravilhoso nós podermos depender somente de Jesus, somente dependermos da vontade do Pai e ficarmos alheio à condição dos outros. Mas percebam, queridos, é algo muito difícil, porque o tempo todo nós estamos preocupados com o que os outros vão falar de nós, o que os outros vão pensar de nós. E um discípulo de Jesus se comporta como mestre. Ele não estava preocupado com os nãos que ele ali receberia. Ele estava preocupado com aqueles que o Pai lhe deu e estavam naquela cidade. E então ele suporta todas as coisas por amor àqueles. Ele suportou todas as coisas por amor a cada um de nós. E reconhecendo esse amor, como ainda nós podemos depender dos outros para então viver com intensidade para Jesus? A incredulidade foi o mais velho pecado no mundo. Ele começa no jardim do Éden, onde Eva creu nas promessas do diabo, em vez de crer na promessa de Deus. A incredulidade trouxe morte ao mundo, a incredulidade manteve Israel afastado da terra prometida por 40 anos, a incredulidade é o pecado que especialmente enche o inferno. Quem, porém, não crer, será condenado, é a palavra de Jesus, mas aquele que crer já está salvo. Percebam, queridos, que quando Jesus ele fica assustado ou admirado com aquela incredulidade, ele está apenas constatando a dureza do coração. E nós temos dois textos que falam sobre Jesus estar admirado. Estava admirado com a incredulidade, mas também ele já ficou admirado com a fé. De um homem que falou assim, não precisa nem ir na minha casa, só fala que quando eu chegar lá já vai estar tudo resolvido. Percebam, queridos, que nós continuamos com a mesma capacidade humana, mas a partir do Evangelho nós somos convidados a perceber a nossa incredulidade, a perceber a incredulidade do outro e ser intencional na vida daqueles que não conhecem Jesus. O Warren Wiersbe, comentando esse texto, ele diz que seu coração entristeceu profundamente ao ver a situação precária do povo, de modo que decidiu enviar seus discípulos para ministrar sua autoridade. Jesus estava mais preocupado com a missão do Pai, não com a condição da incredulidade.
Mas ainda assim, ele ama tanto aquelas pessoas, que se você ler a próxima perícope, do versículo 7 ao versículo 13, Jesus envia os seus discípulos a voltar naquele lugarejo, a voltar naquela cidade, a voltar naquele ambiente de hostilidade, para que novamente pessoas possam ouvir do Evangelho do Senhor. Percebam, queridos, que isso nos ensina que nós não falamos somente uma vez. Então, pastor, eu vou tentar discipular alguém. Mas se ele me falar não, também já vou desistir, também já não, é porque ele talvez foi predestinado para o inferno mesmo. Se Jesus desistisse de cada um de nós na nossa primeira inconstância. Percebam, queridos, que a constância no ministério de Jesus é para nos ensinar a sermos constantes. E todo sofrimento, dor, rejeição, ele suportou para nos mostrar que é possível ser suportado. E ainda que acabe a nossa força, ainda assim acontecerá pelo poder do Senhor, pela força do nosso Deus, através do Espírito Santo. A vontade de Jesus era a vontade do Pai. A comida de Jesus era fazer a vontade do Pai. E Ele mesmo fala isso. Qual tem sido a nossa motivação de vida? Talvez seja um tempo nós pensarmos, por que eu não consigo discipular alguém? Por que eu não consigo falar de Jesus para alguém? Que motivação tem tomado o meu coração? Por que eu não consigo ser um discípulo do Senhor? Ali estava Jesus continuando a sua missão, percorrendo, ensinando, discipulando, caminhando com os 12 no dia a dia, preparando aqueles que seriam os líderes da igreja no futuro, mas já anunciando o Evangelho, já anunciando a salvação para aqueles que ouviam. Aqui nós somos lembrados que não são os nãos que nos são ditos, que ditam a nossa missão. A nossa missão ela é dita pelo nosso Salvador, é impulsionada pelo poder do Espírito Santo. Quando nós compreendemos quem nós somos, quando nós percebemos e provamos de tamanho amor, só nos cabe amar e olhar para o próximo com o amor daquele que nos amou primeiro. As próximas cidades que Jesus percorreu, provou de coisa que Nazaré perdeu. Provou de curas, de milagres, de demônios sendo expulsos. Aquela cidade perdeu algo extraordinário por conta da sua incredulidade. Isso nos ensina, queridos, a crermos nesse Deus, a não perdermos, por conta da nossa incredulidade, a melhor parte que é Jesus. E não perdermos pela incredulidade a melhor parte que é servir a Jesus e servir e trabalhar para Ele e com Ele. Percebam, queridos, que é algo que deve chamar a nossa atenção quando nós olhamos para o nosso coração, o que tem me movido? Ou o que tem deixado de me mover como um discípulo de Jesus? O que tem afetado para que eu não consiga falar para aqueles que são do meu ambiente natal? O que tem dificultado a minha condição de discípulo de Jesus e assim ser um discipulador de Jesus? O que tem me impedido de voltar para os meus? O medo de pregar? O medo de ouvir um não? Jesus nos ensinou sobre isso. A intencionalidade de olharmos para aqueles que sofrem ao nosso redor, com o amor de Jesus sobre nós. Que possamos sair daqui, queridos, com o coração ardendo nisso. A lembrar e pensar naqueles que estão à nossa volta, que precisam muito ouvir de Jesus. Talvez essa pessoa vai falar não para você, mas Jesus também ouviu não. Talvez você vai pensar que não está pronto ainda. O Espírito Santo já habita em você. E talvez isso seja um alerta para buscar mais um Senhor. Percebam, queridos, que o tempo todo nós somos chamados para sermos discípulos, não nominais, mas discípulos na prática. Discípulos que vivem com intensidade aquilo que crê, vivem com intensidade aquilo que prova a partir do Senhor. E então olha para os seus e transforma a vida dos seus, pelo poder do Evangelho. E que Deus nos abençoe. Convidamos a todos a ficarmos em pé e cantarmos o hino número 304, A Voz do Evangelho.